Eu quero falar hoje sobre a casa de Jairo. Então, enquanto nós vamos aqui lendo a palavra, enquanto o Senhor vai ministrando aos nossos corações, dá lugar e lembra o seguinte: o Senhor está tratando com você, falando com você. Receba a palavra do Senhor no teu coração, amém? Quando nós falamos de milagre, então é necessário, estamos num comodismo. Nós estamos vendo, as coisas estão acontecendo e a gente acha vai melhorar e a gente não faz nada. Absolutamente nada. A gente senta e fica olhando. E os dias vão passando. Casa de Jairo. Você conhece? Faz o que ele tinha que fazer. Então vai pegando aí para você. Faça aquilo que tu tem que fazer. Ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava num lugar, havia muita gente, mas ele foi até lá. Ele deixa a filha enferma em casa. E a história você conhece, no caminho, ele está com Jesus e atravessa no caminho uma mulher, a mulher recebe a cura. Você conhece, não é essa história? E olha só, vamos ler o que está escrito a partir do verso 35. Marcos 5, 35. Está escrito: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. De Jairo. Na casa de Jairo estava acontecendo uma confusão. Uma confusão. Então, enquanto nós estamos aqui, vai pensando aí, como é que está a sua casa? O que está acontecendo na tua casa, no meio da tua família? Aí vai pensando assim, ó, quem tem frequentado a tua casa? Você está em busca de um milagre? Você está buscando as bênçãos de Deus? Como é que está a sua casa? Na casa de Jairo, então vamos aqui entender. Jairo foi buscar Jesus. E quando Jesus chega na casa de Jairo, havia ali uma confusão. O texto diz, uma confusão geral. O que estava acontecendo ali? Todos chorando alto e gritando. Estava uma bagunça. A casa estava cheia de gente. A notícia já tinha chegado até Jairo, que a filha dele havia morrido. E as pessoas que estavam dentro da casa de Jairo, quando Jesus chega, essas pessoas estavam chorando, gritando. Aparentemente, porque a filha de Jairo havia morrido. Mas Jesus chegou dessa casa, aleluias. Agora você vai vendo esse negócio aqui, ó, como é que está a sua casa. Porque quando a gente dá liberdade, ou quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, Jesus ele já vai entrando e ele já vai detectando, já vai olhando, já vai vendo aquilo que tem de estranho. Como é que está a tua casa nessa noite? Pensa aí. Quando Jesus chega ali, Jesus já viu que estava uma grande confusão. Havia muita gente naquele lugar. Havia gritaria naquele lugar. E o texto nem fala o que é que eles gritavam. Mas ali estava uma confusão geral. A notícia que a menina havia morrido já havia chegado até Jairo. Mas vocês se lembram, nós lemos isso? Jesus não se importou com a notícia. Escuta isso aqui. Não importa as notícias que chegam até nós. Jesus, ele não opera nas nossas vidas de acordo com as notícias que chegam até nós. Diga amém, por favor. Como é que está a tua casa? Verso 39.
38, Jesus chega, está ali uma grande confusão. Então, Jesus disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, está dormindo. Eita glória, irmãos. Busca ter intimidade com Jesus. Busca ter intimidade com o Espírito Santo, ele habita em você. Se você já aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, o Espírito Santo, ele habita em você. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Pode estar tudo caindo ao teu redor. Se tu tiver intimidade com o Espírito Santo, irmãos, a tua reação é outra. As tuas atitudes são outras. Pega essa aí para você. Como é que está a tua casa? Aí Jesus diz assim, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Olha só qual foi a resposta do povo que estava lá dentro da casa de Jairo, aparentemente chorando porque a menina havia morrido. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Não há impossível para o Deus que nós servimos, não há. Mas como o Senhor tem tratado conosco, há coisas que nós precisamos fazer, atitudes que nós temos que tomar. Mas às vezes a gente não consegue fazer, porque a nossa casa, a nossa vida está uma bagunça. Um monte de gente falando um monte de coisa. Um monte de gente direcionando para tudo quanto é lado. E nesse meio, há aqueles que de verdade não estão nem aí com você. Estão nada preocupado com o que você está passando ou com o que a tua família está passando. Não, irmãos. Nem todos que se achegam a nós, eles querem o nosso bem, estão preocupados com isso. Como é que está a sua casa? Quem anda frequentando a tua casa? Com quem anda a tua família? Quais são as palavras? Como é que anda? Quais são as opiniões? De verdade, as pessoas que rodeiam você, que frequentam a tua casa, que estão em momentos da sua vida com a sua família, de verdade, tu sabe quais são as intenções dessas pessoas? E novamente eu quero te dizer isso. Não é impossível para o Deus que nós servimos. Deus tem poder de restaurar a tua casa. Deus tem poder de transformar a vida dos seus. Deus é aquele que enviou o Filho para dar-nos salvação. Em nome de Jesus, creia nisso. Não há impossível, não há impossível. O povo estava lá dentro da casa do Jairo, aquela gritaria, chorando, e Jesus vem com uma boa notícia. Aleluia, irmãos. Jesus é aquele, presta atenção nisso, se as notícias que chegam até você só são notícias ruins, comece a observar quem é que tem trazido essas notícias para você. Que não dá, que não pode, que não consegue, que deu errado, que lamenta, que reclama o tempo todo. Que notícias têm chegado até você? Então vamos para o texto, que a primeira notícia que chega, o Jairo, ele está com Jesus, e a notícia que chega até ele foi que a filha morreu. Mas ele estava com Jesus. Ele havia ido buscar Jesus. Se você entende que o Senhor está com você, Jesus, Emanuel, Deus conosco, Ele não te abandona. Não importa as notícias, não, irmãos. Nós precisamos ter esse relacionamento com Jesus. Ele é fiel companheiro. Jairo estava com Jesus e Jesus tinha uma excelente palavra para Jairo. Chega a notícia que a filha morreu, mas Jesus estava ali com Jairo. E aí Jesus diz para ele: não tenha medo, tenha fé. A notícia, presta atenção nisso, sempre o Senhor, Ele tem uma boa direção para você.
para a tua casa, para a tua família, para situações que você passa. É sempre, irmãos. É sempre, porque Ele conhece tudo em nós. Ele conhece Jesus, Ele é o nosso amanhã. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele conhece o que vai acontecer daqui a pouco. Confia no Senhor, aleluias, confia no Senhor. Isso é uma palavra para você se fortalecer. Nessa campanha, se fortaleça. Talvez você começou a campanha, estamos no 5º dia e você tem ouvido notícias ruins. Mas aqui, anda com Jesus. Anda com Ele. As notícias podem chegar pelas pessoas, notícias ruins, mas sempre Jesus tem uma palavra de vitória para você. O Espírito Santo sempre vai te fortalecer. Sempre. Na casa de Jairo, não, estava uma gritaria, chorando. Quando a gente lê o texto, a gente já pensa logo, a menina morreu. Estavam lá todos tristes, chorando, né, se lamentando, por conta da menina. A menina só tinha 12 anos. Por conta do Jairo. Oh, pobre do Jairo, que sofrimento. Já ouviu aquele negócio? Ai, tão novinho, tinha uma vida inteira pela frente. Talvez era isso que ele estivesse falando aqui. Quando Jesus chega, talvez eles estivessem lá, aparentemente, dizendo, pobre da mãe. Talvez ele estivesse dizendo, quando Jairo chegar aqui, coitado do Jairo, tinha saído como louco. Foi atrás de Jesus. Talvez tivesse aqueles falando, está vendo, Jesus não veio. E Jesus chegou. Porque Ele chega. Ele chega. Creia nisso. Ele chega. No momento certo, na hora certa, Ele chega. Fica firme, Ele chega. Ele vem, as providências vêm. Ele chega. Como é que está a tua casa? O que é que você tem ouvido? Quais são as notícias que você tem recebido em relação aos teus filhos, ao teu casamento, tua vida financeira, os teus planos, os teus sonhos? Quais são as notícias? Tua saúde, que tem chegado aos teus ouvidos. E as pessoas estão com dó de você? Olham para você, oh, coitado. Oh, que dó, oh, pobre. Nunca dá certo. De novo. O sangue de Jesus Cristo é poderoso. Creia. Creia nas promessas do Pai. Quando Jesus chega no verso 39, e Jesus diz, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Olha que notícia. Olha a notícia. A menina não morreu. Eu fico assim imaginando Jesus entrando e dizendo na sala, ali, todo mundo chorando. Gente, mas por que esse choro todo? Para que essa bagunça toda? A menina não morreu, ela está dormindo. Irmãos, veja o verso 40. Então, eles começaram a caçoar dele. Olha a atitude. Estavam lá chorando porque a menina morreu, estavam lá gritando, lamentando, aí entra Jesus, porque quando Jesus entra na tua casa, as coisas mudam. Você que tem que tomar posse. Eu quero que você olhe então para o Jairo, a fé do Jairo. Quando Jesus entra na tua família, entra no teu casamento, quando entra na tua vida profissional, as coisas mudam. Recebe em nome de Jesus. Jesus entrou na casa de Jairo. E quando Jesus entra na casa de Jairo, a notícia é outra. A menina está dormindo. Mas tinha um monte de gente lá. Tinha um monte de gente. E as pessoas que estavam lá começaram a caçoar. Mas eu estava assim, lendo o texto, e o Senhor me mostrando isso. Não deveria agora esse povo, já que Jesus entra,
e dá uma boa notícia. Se estavam todos ali chorando, lamentando pela morte da menina, se o Jairo havia saído para buscar Jesus, Jesus estava fazendo milagre, Jesus estava curando, o ministério de Jesus foi assim. Aonde Jesus andava, ele arrastava multidões. Quando Jesus chega, nesse caminho, Jesus havia curado a mulher. Imagina, as coisas estão acontecendo. Quando Jesus chega na casa e traz uma boa notícia, os que estavam dentro da casa caçoaram. Então vamos entender. Melhor então a menina está morta, porque quando está morta a gente chora, a gente lamenta, mas crer, a menina está dormindo. KKKK. Quantas são as pessoas que têm olhado para o povo de Deus e têm zombado? Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Estão zombando da tua fé? Estão rindo? O que é que nós deveríamos aqui esperar, então? O que é que você deve esperar do Deus que você serve? Quando vem uma palavra, quando o Senhor trata no teu coração, quando o Senhor revela a você, quando traz a boa notícia, o que é que você deve esperar daqueles que te rodeiam? Eles caçoaram do que Jesus falou. E aí a gente olha, mas eles não estavam tristes? A notícia não era boa? Quem é que frequenta a tua casa? Com quem é que você anda? Com quem você tem repartido as suas dificuldades? Tem contado para quem? Quem são os portadores de notícia? Você tem gastado tempo com quem? Você está passando por dificuldade? Você tem buscado Jesus? Há fé no teu coração? Mas deixa eu te falar isso aqui. Havia fé no coração de Jairo. Por isso que ele deu passos de fé. Ele foi. E agora ele estava lá e ele estava vendo que Jesus, a mulher chega e parou Jesus e foi aquela confusão. E daqui a pouco a mulher recebeu cura e o Jairo está lá. Jesus parou, mas ele está lá. Fé. Se você entrou na campanha, entrou com fé. Mas o Senhor tem nos direcionado. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto aonde ela estava. Presta atenção nessa noite. Abre o teu coração e deixa o Senhor revelar a você aquilo que Ele está tratando com você no particular. Para de olhar para o teu vizinho aí. Você tem fé? A situação que você está vivendo, você tem fé? Você crê que o Deus que você serve é Deus que realiza milagres, cura, restauração, transformação? Que Jesus é aquele que nos dá paz. Você crê nisso, igreja? E as pessoas que te rodeiam também? Quando você dá um testemunho, quando você fala que o Senhor fez algo na sua vida, o que é que as pessoas que te rodeiam falam para você? Zombam? Riem da tua cara? O Jairo, ele quando saiu da casa dele, ele dá passos, ele vai buscar Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E ele vai com fé. Coisas começam a acontecer. E as coisas que começaram a acontecer na caminhada de Jairo, era para ele desistir. Ele poderia ter voltado e ter dito, não tem jeito.
ele poderia ter corrido e buscado outra solução. Mas ele saiu da casa dele com fé. E todas as palavras que Jesus falou para Jairo foram palavras de vitória. As más conversações corrompem os bons costumes. Assim diz a palavra do Senhor. Sabe, irmãos? Como é que está a nossa casa? Está uma bagunça? Tem um monte de gente lá dando pitaco? Não, pastora, na minha casa não vai ninguém, porque na minha casa eu saio para trabalhar, a porta fica fechada, não vai ninguém. E quando tu chega? Que liga a televisão, coloca lá nos noticiários, vira uma bagunça na tua casa. Coloca lá as notícias dos programas policiais, é isso que você tem na sua casa? Tu entra numa campanha, eu preciso de um milagre, eu venho na igreja domingo, eu vou buscar o Senhor, mas então eu me assento para ouvir o som na minha casa, irmãos. São as notícias chegando. E aí começam a falar do governo, começam a falar do desemprego, começam a falar da inflação, e começam a falar, e a bagunça fica lá dentro da tua casa, irmãos. Pode não ter ninguém lá fisicamente. Tu fala assim, na minha casa não entra ninguém, não. Mas como é que está a sua casa? Porque hoje eu tenho falado isso, né? Depois da pandemia, né? As pessoas não querem mais receber ninguém, né? Acostumou. As pessoas gostam de ficar sozinhas, com o celular. Leva o celular para o banheiro e fica lá ouvindo. O que é que tu tem ouvido? Fica lá no celular horas e horas ouvindo. Aí vai dormir, leva o celular para o quarto. A bagunça na casa. As notícias, irmãos. Quando nós passamos tempo ouvindo as vozes que o mundo nos oferece, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Consegue não, irmãos. Jesus chega na casa de Jairo e lá estava uma bagunça. Tinha muita gente dentro da casa de Jairo. Em todos os lados havia pessoas, e as pessoas estavam lá falsamente. As pessoas de verdade, elas não estavam preocupadas, elas não estavam tristes porque a menina havia morrido, não. Porque se isso fosse verdade, quando Jesus chegou e entrou e disse, a menina não morreu, ela está dormindo, eles não teriam zombado daquilo que Jesus está falando. Sabe, irmãos? Foi necessário Jesus entra na casa, escuta isso aqui. Jesus entra na casa de Jairo, e ali dentro da casa de Jairo, Jesus, ele se torna autoridade. Autoridade. Jesus chega mandando mesmo. Jesus chega ali, porque o Jairo vem com Jesus, e o Jairo vai dando lugar. O Jairo abre a porta e diz, Jesus, entra aqui. O Jairo foi buscar Jesus. O Jairo ficou com Jesus. O Jairo creu em Jesus. E Jesus entra dentro da casa de Jairo e ali ele vira autoridade. Pega essa palavra. Dá uma glória a Deus aí. Quem é a autoridade lá na sua casa? Quem é que fala mais alto lá naquele lugar? Quem é que tem falado? Quais são as vozes? De verdade, quem é que manda? Quem é que manda? De verdade, nós temos dado lugar para que Jesus entre na nossa casa, como nós cantamos. Entra na minha casa. Temos dado liberdade. Jesus, ele entrou na casa de Jairo e ele mandou que todos saíssem. Aleluias.
todos saíssem. Aquilo que Jesus ia fazer era para a mãe da menina, para o pai, para a menina, estavam lá os discípulos que iriam testemunhar. Mandou que todos saíssem. E quando Jesus nos dá uma ordem, tira. Isso tem que sair da sua vida. Essas pessoas não dá, você está ouvindo coisas que estão entristecendo o teu coração. Estão fazendo mal para você, para a tua alma. Notícias que têm deixado você preocupado, com medo. Não adianta, nós falamos de libertação, não adianta vir no culto de libertação, receber a oração, sair daqui e assistir filme de terror. Não adianta não, irmãos. Estou sendo sincera com vocês. Não adianta não. Jesus, ele tem que entrar na nossa casa e ele ser autoridade. Dentro do teu quarto, Jesus é autoridade. Na tua cozinha, Jesus é autoridade. Tua sala, ele é autoridade. Como assim, pastora? Dá liberdade. Dá liberdade. Dá liberdade. Jesus mandou que todos saíssem e junto com os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava. Aí agora Jesus vai fazer, eita glória, que aqueles que estavam lá, de verdade, aqueles que iam ver, iam participar, Jesus agora vai mostrar para eles o que significa Jesus entrar dentro de uma casa, entrar dentro de um quarto onde há uma pessoa enferma. Agora Jesus vai mostrar isso para eles e eles vão ver. Agora eu pergunto, cadê aquele povo? Irmãos, não ande rodeado de pessoas incrédulas. Não ande rodeado de pessoas que não servem o mesmo Deus que tu serve. As pessoas vão zombar de você. As pessoas vão fazer que a tua fé esfrie. As pessoas vão mostrar o lado ruim da coisa. Saiba disso. Jesus pegou-a pela mão e disse, Talita cumi. Isto quer dizer, menina, ó Jesus dando ordem. Eita glória. Menina, eu digo a você, levante-se. Eita glória. Olha isso, no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Pergunta aí. Olha agora a reação de quem viu. Olha a reação de quem viu o agir de Jesus dentro do quarto. O texto diz assim, e todos ficaram muito admirados. Mudou, né? Mudou, né? Você sabe o que é admiração? Aqueles que estavam lá quando Jesus chegou, e eles choravam e gritavam, quando eles ouviram o que Jesus falou, eles zombaram. Zombaram. Que nada, já morreu. Está de brincadeira. O quanto era importante para Jairo, eles não entendiam. Aqueles que estavam na sala, eles não entendiam o quanto era importante para Jairo que a sua filha fosse curada. As pessoas que andam com você, entendem o quão importante é aquilo que você tem buscado? As pessoas de fato que andam com você, que entram na sua casa, que sentam na mesa e comem com você, de fato, elas sabem o que é importante para você? Então vamos olhar o texto, que no texto, no quarto agora, só está a mãe, o pai e os discípulos. E quando a menina se levanta, eles ficaram admirados. Eita glória, eita glória. As pessoas, quando você conta o que Deus tem feito, ou o que você espera, o que as pessoas falam para você? Dentro da sua casa? Muitas vezes dentro de casa, o pai. Então,
Não acredita no filho. Não acredita, irmãos. O pai não acredita, não. Zomba. A mãe, ela olha para o esposo, ela não acredita, não. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente não tem que repartir, não. Ok, se o teu marido, se ele não tem a fé que você tem, então não reparta o milagre que você está buscando. Diga amém. Ai, mas é meu marido, o meu está ali, está glória, aleluias. Primeira vez que eu vou falar algo para o Lorival e ele ri, eu não conto mais, porque eu creio que Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço. Você, esposo que está aqui, se a sua esposa não tem fé o bastante, fica firme. Fica firme, o Senhor vai realizar. É a sua fé. Não é a fé dos outros. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Quem entrou lá? Quem tinha que ver. E quando eles viram, a reação deles foi de admiração. Eles ficaram admirados. E então o texto termina dizendo: Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Eu entendi o seguinte: Jesus ele diz assim agora, ó, não perde tempo com aquele povo lá não. Dá comida para a menina e vida que segue. Vai contar não. Porque quando Jesus chegou, eles zombaram. É mais ou menos Jesus dizer assim: não deixa mais entrar dentro da sua casa. Não anda mais, não vai lá contar, não. Está pegando aí, irmãos? Vai contar mais, não. Não anda com gente que não crê. Que o Deus que você serve é poderoso. Não ande com essas pessoas. Não ande. Ah, pastora, mas eu estou evangelizando. Evangelizar é uma coisa. Levar para dentro da sua casa, dos seus negócios, da sua vida é outra. Totalmente diferente. Você entrou nessa campanha? Fica firme. Fica firme. Vem as dificuldades, vem, mas você não está sozinho. Se livra. Nada de matar ninguém, presta atenção. Se livra assim, deixa ir. Tira da sua vida. Fale para o seu irmão, tira da sua vida. Essas pessoas estão te atrapalhando. Nessa campanha você vai contar testemunho do agir de Deus. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Continue andando por fé. Jairo só conseguiu ver. E é interessante, porque ele viu. Só conseguiu ver depois de passar por muitas situações difíceis. Fica firme. Hoje, deixa essa palavra entrar no teu coração e sai daqui já assim, eu preciso observar como é que está a minha casa. Como é que está a minha vida. Quais são as notícias que têm chegado. E de verdade, irmãos, fala para o seu irmão, seja crente, irmão. Faz uma cara assim, ó, seja crente, irmão. Oh. Não? Seja crente. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você está buscando, você veio aqui nessa noite, você louvou ao Senhor, você volta hoje com essa palavra no teu coração, tem uma semana de vitória, porque o Senhor é o Deus que te sustenta. Seja crente. Aleluias. Ah, chega no serviço, já tem aqueles irmãos, onde você trabalha tem aqueles. Fica lá falando mal do seu chefe, fala mal da empresa. Irmão, crente, não dá para crente ficar sentado na roda dos escarnecedores, não. Fica falando do salário, que a empresa paga pouco, passa a semana inteira ouvindo essas patáguas aí. Fala de novo, irmão, seja crente.
Pega lá o bandejão e passa 1 hora almoçando, falando mal da empresa, fala mal da comida. Diga misericórdia. Aí depois no domingo vem louvar. E acha que o milagre vai acontecer. Olha. Seja crente. O emprego que você está, Deus te colocou lá com um propósito. Para de falar mal da cidade que você mora. Não fica falando mal, nós estamos em Jandira, tá? Não fica falando mal de Jandira. Que coisa. Se não gosta, muda, vai para outra cidade. Abençoa essa cidade. Abençoa a rua, o bairro onde você mora. Seja crente. Creia, nós estamos em ano de eleição. As coisas vão melhorar. Diga amém. Creia. Ore pela tua cidade. Tem pessoas que estão te rodeando aí, só ficam falando mal da cidade, irmão. Fica lá no teu sofá e falando. Se coloca de pé, por favor. Fica lá, entra na sua casa, no sofá, falando mal de todo mundo, pondo defeito em tudo. E aí, só para a gente fechar aqui, está falando mal da tua igreja, é? Falando mal da comunidade? Onde tu toma ceia, domingo, nós estaremos aqui ceando, amém? Estão falando mal? Você está rodeado de pessoas que ficam falando mal dos seus irmãos em Cristo? Fala aí para o seu irmão, seja crente. Tem que ser crente. A igreja pertence a Jesus Cristo. Seja crente. Mas não. Vem, toma ceia e depois fica falando dos irmãos. Fala de denominações. Sangue de Jesus Cristo tem poder. O Jairo ficou firme. Ai, pastora, mas é porque a gente vê tanta coisa agora nas igrejas. Para você não deveria ser novidade. Porque a palavra diz que os escândalos aconteceria. Diga assim, mas ai de mim. Ai de nós. Se o escândalo vier por nós, irmãos. Jesus, Ele é poderoso, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua vida, na vida dos teus filhos. Não abra a mão dos teus filhos, não importa o que eles estão fazendo, não importa o que eles falam. Tem filho que peita o pai, né? Vai para cima. Se o pai bobear, até bate no pai. Ó. Responde a mãe. Fala que não vê a hora de sair de casa. Irmãos? Mas neste momento, você fica firme, diga amém. Você não está criando filhos para calamidade, diga amém. Há uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pai de família que está aqui, há uma promessa. Fica firme, seja crente. As notícias vêm. Vem notícia que os teus filhos estão dando trabalho na escola. Vem a notícia que os teus filhos, tem uns que dizem, ai, teu filho é muito preguiçoso. Seja crente em nome de Jesus. Seja crente. Seja crente. Vai chegar o momento que o Senhor Jesus, Ele vai pegar, vai olhar para os seus filhos e vai dizer, como Ele disse aqui para essa menina, levanta-se, eita glória, aleluias, aleluias, creia, creia, seja crente. Limpa a sua casa hoje, limpa a sua vida. Fecha teus olhos aí. Pai poderoso, a tua palavra, ela vem ao nosso encontro nessa noite. E eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu sei que tu és o Deus que faz, eu sei. Nós estamos nessa campanha, Senhor, e eu sei que tu és o Deus que realiza milagres. Agora, Senhor, eu apresento diante de ti, ó Pai, todos os pedidos que foram colocados, Senhor, nessa campanha, Deus. Tu és poderoso para agir, tu és poderoso. Senhor, acrescenta fé no coração dos teus servos, sustenta os teus filhos que estão na campanha, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que chegaram aqui e não estão na campanha, que sejam tocados nesta noite por essa palavra, aleluias. Que todos saiamos daqui nessa noite com o nosso coração cheio de fé. Mais uma vez eu apresento esses lares, Senhor, diante de ti. Senhor, eu apresento
essas famílias diante de ti, pois eu creio no teu agir, eu creio nas tuas promessas. Por isso, Senhor, nós exaltamos e agradecemos o teu nome. Aleluias, aleluias. Glorifica o Senhor, igreja. Exalta e agradece o Senhor. Aleluias, aleluias. Hoje o meu milagre vai chegar. Seja crente para declarar. Vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá Só os vitoriosos, só os vitória. crentes. Nessa Recebe, vitória, nessa hora, posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver tuas promessas sendo liberadas. Pega as suas mãos e recebe liberação do alto. Aleluia. Sendo liberada sobre mim. Eu creio e recebo, Senhor. Aleluia. Aleluia, crente. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa tua morte, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o teu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Mesmo que seus olhos não estejam vendo, toma posse. Jairo também não estava vendo, mas ele tomou posse. Toma posse. A vitória da tua casa, da tua família, a vitória dos teus pais, a vitória dos teus filhos, a tua vitória. Toma posse, toma posse, toma posse. Agora, toma posse, igreja. Aleluia. Nessa hora Eu creio. hoje o teu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar.
seja 40 dias de milagres, que seja 40 dias de cura, de restauração, de transformação. Continua nos sustentando, Senhor, e que haja aqui testemunho da glória do Teu nome.